Palestina é um território que tem mais de 10 mil anos de história. A cidade mais antiga do mundo é uma cidade palestina, que é Jericó. A Palestina é um lugar de muita história. A Palestina é a maior costa da Península Arábica, então sempre foi um local de muito tráfego de pessoas, então por ali passavam... Muito estratégico, né? É, um local muito estratégico, então as mercadorias passavam por ali, porque ali era o maior porto, né? Então as pessoas que iam para a Síria passavam por ali, as pessoas que iam para o Iêmen passavam por ali, então... E, para além disso, um porto religioso. Então, por isso, Jerusalém, que é uma cidade palestina, além também de ter personagens palestinos muito importantes na história, como Jesus. Certo. Eu acho que isso é um bom resumo para Palestina. As pessoas viviam na costa, né? Porque era de onde as pessoas chegavam com as embarcações. Então, eventualmente andando ou peregrinando ou com embarcações, elas chegavam naquela região. Então, assim, os judeus são descendentes de uma região chamada Judéia. E Judéia é hoje o sul da Cisjordânia. Os judeus viviam naquela região, tiveram reinados naquela região, e eu não estou agora trazendo uma justificativa bíblica para algo histórico, porque a gente tem que enxergar a história de forma geopolítica. Clínica e geopolítica. Então, assim, não estou trazendo dogmas ou fé nem nada disso. Mas aquela região foi conquistada por impérios, a gente aprende na escola isso. Você tem o Império Romano, você tem o Império Grego, você tem o Império Mameluco, você tem o Império Persa, você tem o Império Árabe. Então, assim, chegamos no Império Árabe. O que significa império? Seria um monte de gente que concentrava espaço, exército e recursos, que ao expandir a sua ideologia ou a sua forma de cultura e viver, ou a sua religião, ou o seu politeísmo, eles adoravam imagens e tal, mas os impérios tinham uma característica muito parecida uns dos outros, que era conquistar territórios, converter as pessoas que estavam nesse território para viverem dentro do seu império, aceitarem o imperador como um imperador, pagar os devidos impostos, e esse império crescia e ficava mais poderoso. Assim foi o Império Grego, o Império Romano e o Império Árabe. Sim. E o Império Árabe, quando ele foi conquistando regiões, ele foi conquistando e ele conquistou Jerusalém, dos romanos, que por sua vez tinham conquistado dos judeus 1000 anos antes. Foi a destruição do templo, etc, etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Dizer que Jesus era palestino é uma tentativa de tentar manipular a história para tentar fazer com que um leigo fale, nossa, é verdade, se Jesus é palestino, então a Palestina existia há 2000 anos. Não é verdade. Então, a Palestina sempre concentrou 3 religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, a Palestina foi o lugar onde Jesus nasceu. A Palestina tem a Esplanada das Mesquitas, que é a segunda mesquita mais importante do mundo, né? Depois da Mesquita de Meca, então é muito importante para a população muçulmana. E a Palestina também é um polo para a população judaica. Sempre foi. Sempre foi. A Palestina sempre teve, de acordo... que a gente começou os dados... De acordo com o censo de 1922, isso aí, quem quiser pesquisar, eu não vou ficar falando números aqui pra não ficar difícil. Não se preocupa com essa galera não, que tem o Carlinhos Skate, que não entende porra nenhuma, vendo e falando, não, eu tô falando besteira. O cara tá na primeira série... E é sempre ele. Sempre é ele. Vai, relaxa, mesmo. Fala pra mim. Tá bom. Os achismos são meus, não é da galera. Tô nem aí pra você. Brincadeira. Vai. Aí, assim... O censo de 1922 falava que 1/3 da população palestina era judaica. E por que não tinha treta nessa época? A treta não tem a ver com religião. As religiões sempre estiveram ali. Por isso que eu falei que era uma treta geopolítica. Exato. A treta não é de religião, a treta é política. De espaço. Exatamente. Em 1917...
a Grã-Bretanha lança uma carta chamada Declaração de Balfour. Quando as pessoas perguntam, por que acontece essa treta toda? E eu quero ser a mina TikToker? Eu resumo em uma frase. Um bando de velho branco europeu se metendo onde não deveria. Balfour era o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Ele escreve uma carta pro Rutherford. Rutherford não, desculpa. Isso. Falando para esse senhor, que era líder da comunidade judaica da Grã-Bretanha, que a Palestina poderia ser um lugar para construir um país para os judeus. Um lar para os judeus. Afinal, só para deixar contextualizado, ver se é isso mesmo, os judeus eles estavam numa perseguição, né? Eles estavam sem lugar. Os judeus sempre sofreram uma perseguição na Europa. Quando a gente está falando de Declaração de Balfour, a gente está falando de 1917. Isso é muito antes do Holocausto acontecer. Então... Mas os judeus naquele período, me confirma, eles já estavam nessa peregrinação, digamos assim. Não, sempre tiveram, porque a gente tem que pensar o seguinte, a Europa é uma região extremamente católica. Sim. Por que os judeus têm essa cultura de mexer com dinheiro? Para o catolicismo, mexer com dinheiro, cobrar juros, era pecado. Cobrar aluguel era pecado. Então, a consideração de que os judeus já não vão para o céu, deixa eles mexerem com isso. Então, dentro da sociedade europeia, os judeus já eram pessoas amaldiçoadas, que não iam para o céu. Então, sempre rolou um preconceito. Quando o Theodor Herzl idealiza o sionismo, em 1800 e alguma coisa. Tudo bem. 1800 e tarará. E Guaraná com rolha. Exato. Ele tem a ideia de 5 países diferentes para um Estado judeu. Que foi Argentina, Quênia, Palestina, Egito e mais um aí que não importa. E eles escolhem a Palestina. Acha a Palestina um lugar ideal, primeiro, porque já tem uma população judaica. Judeus, como estavam espalhados ao redor do mundo na sua diáspora, foram expulsos de diversas regiões ao longo dos últimos 2000 anos. Mas as mais notórias são a Inquisição, que a Espanha e Portugal expulsam os judeus, e a Segunda Guerra Mundial, com a perseguição aos judeus. Antes de você continuar, desculpa te interromper, por que os judeus sempre foram expulsos? Por que teve essa questão sempre forte com esse povo, com essa cultura? Eu acho que os judeus não são os exclusivos que foram expulsos, mas os judeus talvez são os únicos que sobreviveram todas as expulsões. Você deve ter tido há 1000 anos, há 1500 anos, outros povos que a gente não tem conhecimento, que devem ter sido expulsos também. E nunca mais conseguiram se reerguer. Exato. E então você diz que é um povo resiliente. Exato. O que acontece é assim, o judeu, antes de ser religião, ele era um povo, o povo hebreu. Os judeus são descendentes do povo hebreu. A Páscoa judaica, Pessah, que é a saída do Egito, história de Moisés e tudo mais, aquilo antecede a religião judaica, antecede o Monte Sinai, antecede os 10 mandamentos, antecede a Bíblia, sim, propriamente dita. As pessoas adoravam bezerros de ouro. E mesmo assim, os judeus sentam na mesa todo começo de ano, em abril, março, e lembram a saída do Egito quando eles foram escravos. Há 2500 anos atrás, mais ou menos. 500, 700 anos antes de Cristo. Então, assim, os judeus, eles viviam com uma série de regras específicas, foram criadas, ou pela crença bíblica, ou pelos ortodoxos e religiosos, tinham que se limitar a comer e casar entre si, trabalhar entre si, aprender diversas habilidades para poder sobreviver, e isso fazia com que eles vivessem juntos, em guetos, separados, eventualmente excluídos, e até mesmo com desconfiança do resto das pessoas que viviam em volta deles. Quase como uma tribo, né? Exato. Então, os judeus serviam como bode expiatório. Tinha peste, tinha crise econômica, tinha doença. Lembrando que a expectativa de vida naquela época era 30 e 40 anos. Já estava morto. Então, mano. assim, Caralho. as pessoas conseguiam jogar culpa nos judeus de uma forma um pouco mais lógica e racional, porque eles viam que os judeus viviam de forma separada e eventualmente
viviam melhor. E não é que viviam melhor porque os judeus são melhores. Os judeus não eram melhores nem piores, os judeus eram diferentes. Eram sociáveis. Amozós. A sociedade, então, sociáveis não. Eu acho que tem aquela coisa do tipo assim, é uma sociedade paralela. Exato. Mas era paralela não porque era melhor ou pior, mas sim porque era diferente. Era diferente como Amozós, o escritor israelense, fala, uma das principais características da educação judaica é a palavra. São as palavras, é a leitura. É numa época onde, há 2000 anos atrás, ninguém sabia ler e escrever, mas os judeus que escreveram o Velho Testamento, a Torá, escreveram aquilo e os filhos precisavam saber ler e escrever para fazer a primeira comunhão. Porque para você fazer o Bar Mitzvah com 13 anos, você precisava ler uma parte da Torá, do Velho Testamento, uma parte, um pequeno versículo. Então você precisava saber ler o hebraico, o aramaico, enfim, naquela época. Então a gente está falando de uma época, há 1500, 2000 anos, e ninguém sabia ler e escrever, os judeus sabiam ler e escrever. E aí foi escolhido a Palestina por qual motivo? Porque a Palestina tinha um clima, primeiro, muito parecido com o clima de Londres. A Palestina já tinha uma população judaica ali. A Palestina já tinha... Enfim, a Palestina era um lugar muito agradável, né? Porque a Palestina era um polo, a Palestina tinha mares muito bonitos, a Palestina não fica longe da Europa, a Palestina liga a Ásia com a África. Então, na verdade, a Palestina faz essa divisão, né, com o Egito. A Palestina tem divisa com a Síria, com o Líbano, com o Egito e com a Jordânia. Então, a Palestina está colada aonde? No maior concentração de petróleo do mundo, que é a Síria. Então, assim, é um lugar totalmente estratégico, inclusive militarmente e economicamente. E aí metem ali como a nova casa dos judeus. Isso. E aí começa essa idealização. Isso em 40 e... Isso em 1917. 17, Isso, que foi a Declaração de Balfour. Ah, tá. Em 1920, a história começa a mudar. Porque começa a chegar muita gente para morar na Palestina. Muita gente. Só que essa história de Palestina para lar judeu já vinha rolando, há um tempão. Esse surgimento dessa cultura mais nacional, de nação, o judeu quer fazer parte. Só que o judeu não é visto pelo outro como verdadeiramente alemão, ou verdadeiramente francês, ou verdadeiramente húngaro ou austríaco, porque ele não é realmente de lá. Ele também veio de lá em algum momento da história, 300 anos antes, 200 anos antes, 400 anos antes. Isso é muito curioso. Isso não é um pouco de xenofobia? É isso que eu ia falar. Não, totalmente. Mas isso faz parte do sentimento mais antigo e mais primordial e básico de antissemitismo, que é o judeu, ele é primeiramente judeu e, portanto, ele é ou ruim ou mal ou tem que ser excluído, para depois eu poder considerar ele igual como francês, alemão e cidadão desses países que estão começando a surgir aqui. E aí que nasce, e aí voltando sem querer para a tua primeira pergunta, e aí que nasce um sentimento de os judeus precisam ter o seu movimento nacional. Porque assim, os judeus se emanciparam. Você tinha judeus na Alemanha, em 1800 e bolinha, que cortaram a barba e se vestiam como alemães ou como franceses e iam para a sociedade trabalhar, estudar e viviam uma vida absolutamente normal fora de casa, sendo que o judaísmo passou a se ficar limitado apenas dentro de casa e mesmo assim eles foram perseguidos. E aí vem a história de Dreyfus, que era o capitão do exército francês, que foi acusado injustamente de traição e foi preso e foi julgado numa ilha deserta 7 anos, sendo que ele era inocente e tinha todo um complô em cima dele só porque ele era judeu. E veio um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl, que foi cobrir e que era judeu e que falou: existe um problema na sociedade francesa, porque mesmo os judeus tendo se emancipado e ficado menos religiosos e participado ativamente da sociedade francesa para tentar contribuir com ela, eles são considerados judeus e não franceses e são perseguidos, eventualmente maltratados e injustiçados por causa disso. Então, não há solução para o antissemitismo a não ser que os judeus possam se autodeterminar em seu Estado livre e soberano. E aí veio toda a história
do surgimento do sionismo político. O sionismo político, como nome próprio para o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, ele vai vir em 1890 de forma mais organizada, mas esse sentimento de volta a Sião, ou a terra de Israel, é algo intrínseco na cultura e na tradição judaica há mais de 2000 anos, porque os judeus foram expulsos dali. Então, se você for pegar rezas, ou dizeres, ou até mesmo dentro da própria do Velho Testamento, você tem Jerusalém citado mais de 600 vezes. Você tem frases em rezas e até em cantos judaicos que falam Shana Abba Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. Só que esse ano que vem em Jerusalém não é algo que começou há 74 anos atrás, 1940. como você falou, como foi mencionado aqui, como a pergunta foi. É algo que é falado há centenas e centenas de anos. Só que isso não era possível. Aquela região estava dominada, então, pelo Império Otomano, que não é árabe, são otomanos que vinham na Península, na Turquia. Os caras eram fortes, hein? Que eu já li. E eles conquistaram boa parte do mundo, mas antes deles teve o Império Árabe, teve o Império Persa, teve vários impérios aí muçulmanos que dominaram a região. E com isso eles construíram também santuários religiosos em várias regiões, incluindo na região da Terra de Israel. Certo. E, posteriormente, com a chegada desse movimento político mais organizado, os judeus começaram a se organizar. Eles criaram um movimento, criaram organizações, começaram a arrecadar dinheiro e começaram a comprar terras na região da Palestina. A região da Palestina era uma região que compunha um território que a gente poderia dizer que hoje em dia seria a Jordânia toda, Israel toda, Gaza, Cisjordânia, uma parte do Líbano, uma parte da Síria. E a palavra Palestina vem de filisteus vem do grego, era um grupo de pessoas que vieram da ilha de Creta, 700 anos de Cristo, invadiram o mar Mediterrâneo, invadiram a costa mediterrânea, foram expulsos, eram grandes inimigos dos judeus na época, estou falando de 1.700 anos atrás, e os romanos, para poder humilhar os judeus, quando eles destroem o segundo templo, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo que é o que as pessoas acreditam que tenha acontecido, tá? Porque a historiografia, pelo menos dessa parte, é o que a humanidade conhece como mais ou menos o que aconteceu. Sim. Se você escavar lá, é mais ou menos o que tem lá. Parece que teve um templo, parece que teve não sei o quê, parece que tinha Sim, é uma história muito antiga. Então, é através da arqueologia que as pessoas mais ou menos entendem. Você teve um historiador muito famoso chamado Flávio Josefos, que é um cara que viveu há 500 anos atrás, que é um cara que escreveu mais ou menos como a história daquela época aconteceu. E a palavra, os impérios, quando destruíam outros povos, eles mudavam os nomes dos locais para poder quebrar a cultura. Era mais ou menos assim que eles faziam. Imaginem que era uma cidade que não tinha internet, não tinha Google, não tinha livro, não tinha nada. Então como é que você quebrava a cultura de um povo? Você mudava o nome. Então Jerusalém virou a Aerocapitolina, o nome Jerusalém desapareceu, e eles chamaram a região de Assíria Palestina. Por isso Palestina. A terra dos filisteus, para poder humilhar os judeus, que eram da Judéia. Então, e eu não estou agora menosprezando em nenhum momento o nacionalismo palestino, a gente vai chegar lá, mas eu estou trazendo um dado histórico em relação ao nome, à nomenclatura. Por que chama-se Palestina? E outra coisa, em árabe não existe a letra P, então é Palestine. Sim. Em árabe, não é Palestina, é Palestine, com F. Tipo o Brasil com Z dos gringos, né? Então lá é Faquistão também. Ah, ali, claro. Você tá ligado, mas no Afeganistão não se fala árabe, se fala Pashtu. Ah, tá. Então eu errei. Puta, mas aí... Achei que eu tava bem. Não, Mas é mais ou menos por aí. A letra A, no árabe não se tem a letra P, então é F. Tanto que em hebraico e árabe é muito parecido, são línguas irmãs. E em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Só tem um ponto no meio de diferente. Em hebraico. Sim. Mas é só para vocês entenderem que também é muito porque parecido. vieram da mesma gênese, né? Vieram da mesma... né? São povos semitas, né? Sim, são sim, povos descendentes de Abraão. Então, assim, nós temos aí o surgimento desse movimento nacional, e esse movimento nacional acabou trazendo os judeus em 1800 e bolinha, assim, já tinham judeus vivendo lá nas cidades sagradas, Jerusalém, Safed, Tiberíades, Hebron,
que eram cidades onde são cidades sagradas religiosamente falando. Jerusalém, não precisa explicar. Hebron estão enterrados os patriarcas e as matriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, Miriam, Sara e Leia estão enterradas em Hebron, que é a cidade da terra, Jerusalém, cidade do fogo. Safed é a cidade mística da Cabala, do misticismo, do judaísmo místico, que está a 900 metros de altura. Então, uma cidade do misticismo judaico seria a cidade do Ar. E Tiberíades, que é onde está a beira do Mar da Galileia, não é mar, é um grande lago, né? Que é a cidade da água. São os 4 elementos. Então você tinha os judeus vivendo lá. Rishon LeZion, que é uma cidade de 20 km do sul de Tel Aviv, é de 1876. Antecede 20 anos a criação do movimento sionista na Europa por Theodor Herzl. Só que esse movimento, quando surge, ele traz milhares de judeus para lá. Sim. Que vão começar a construir vilarejos, kibbutz, as comunidades mais socialistas, etc. e tal. Tel Aviv é de 1912, você tem cidades de 1900, você tem kibbutzim de 1910, 1905, ou seja, a gente não está falando de 1948. Começou a ter uma onda de pessoas chegando lá durante o Império Otomano. Em 1907, começam a nascer as milícias. Então começa a nascer a Bar Giora e várias outras. Essas milícias são o quê? Da onde que elas são? milícias judaicas. Judaicas. Sionistas. Sionistas pra... É bom a gente lembrar isso. Sionistas, judaicas são coisas diferentes. Qual é a diferença? Explica pra Uma gente. coisa é você ser judeu, outra coisa é você ser sionista. O sionista, ele acredita... Primeiro, isso aqui essa definição que eu vou dar é a definição de Ilan Papé, que é um judeu israelense. O Ilan Papé, ele fala que, no começo, o sionismo era, sim, uma política de autodeterminação, que é um direito de todos os povos, segundo a ONU. No entanto, com o tempo, o sionismo acabou se tornando uma política de extermínio, uma política de apartheid, uma política... Seria o radical. Exato. Entendi. É como se fosse um cara... exatamente. Ele é um judeu radical. É um judeu radical. Não é nem judeu radical, porque o judeu não precisa ser necessariamente judeu para ser sionista. Radical. Exato, você não precisa ser judeu para ser sionista. Entendi. Então, são coisas diferentes. Tá. E aí, essas milícias, elas eram sionistas, a partir do momento que foi colocado ali Palestina como um lugar, digamos, judaico agora, né, judeu, né, vai ter um território judeu, criaram-se milícias do tipo assim, mano, então vamos invadir essa porra e a gente vai cuidar daqui do nosso povo. E o que eram essas milícias? Eles chegavam ali, invadiam casas, e aqui que vai ficar os judeus, sai daqui, Palestina. Como é que era essa... Então... Gente, deixando claro, deve ter uma porrada de judeu assistindo isso daqui, e puto, eu vou chamar um judeu também, obviamente, pra falar a história dele, quem sabe no futuro até botar um com o outro, batendo um papo, abraçando e cantando We Are The World. E ia ser lindo, aí eu vou ganhar um Nobel da Paz, e o achismos vai pra sei lá, salvar o planeta depois. Mas assim, é uma história que a gente está contando aqui, uma narrativa. Então a milícia surgiu desses caras assim mais radicais para invadir? Era meio isso? Não. As milícias elas surgiram primeiramente para fazer uma separação. Então, os locais onde a população judaica já residia, né, porque já havia um terço da população que era judaica. Sim. Agora eram protegidas por essas milícias. Tá. Tipo o Gato Net, que a gente vê no Rio de Janeiro, entendi. e tarará, Eles eram tarará. protegidos. Exatamente. Tem um judeu aqui? A Então mesma beleza. coisa. Compra um botijão aqui no Mahadameja. Entendi. Tem judeu aqui? Bora cercar, agora vocês são protegidos pela gente. Entendi. Agora dá Em R$4 do Gato Net aqui pro judeu Em um sionista. local que não necessitava de proteção, porque sempre houve paz. Entendi. Mas ficou uma coisa mais... Peraí, por que tá botando esse cara aqui? Exatamente. Entendi. Até que, em um certo tempo, surgiu o Haganah, que foi considerado o primeiro grupo terrorista, né, pela Grã-Bretanha. Tá, surgiu na Grã-Bretanha isso daí. Não, o Haganah surge na Palestina. Não, sim, mas surge pela Grã-Bretanha, tipo como se fosse um... Isso, o Haganah foi considerado um grupo terrorista. Tá. Mas que a Grã-Bretanha botava Financiou. dinheiro.
Não. O Haganah, ele foi tipo filho do Bar Giora, dessas outras milícias. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas por que Mas tem eu não entendi a ligação dele com a Grã-Bretanha. Nessa época, a Grã-Bretanha, a Palestina vivia sobre um protetorado britânico. Entendi. Agora entendi. Aquela período de 1910. A Palestina era uma colônia britânica naquela época. Tá. Sim. Entendeu? Entendi. Então, ela... Por isso a declaração de Consent- Balfour, entendeu? Entendi. Ela meio que fez vista grossa ali pra situação. Tá. Mas, na verdade, ela deu a aprovação, Deu a aprovação, e falou, Deixa os meninos vai trabalhar. fazer, deixa os meninos trabalhar. fazer. Segundo, deixa eu só acrescentar um ponto importante. Acrescente, vai. Segundo o sociólogo Ahmad Saadi, desculpa. Você sabe que você falar qualquer nome, nós vamos dizer, beleza, você né? pode Você fala, falar. Não, mas é porque eu falei o nome filósofo José totalmente errado. Eu falei o nome de um presidente de uma outra instituição e merda, não fala nome. É. Vai por mim. Já Porque vai ter um cara chato aqui que vai falar, fui no Google, na verdade. É com O 3 Ns. fulano de Não, a tal, gente não quer essa- tá, beleza. Não quer E quer professor, não. O Carlinhos Skate. É, o Carlinhos Skate chamou pra gente. Chato pra caralho. Teve um caboclo lá. O Ahmad Saadi, Ah. ele fala o seguinte, em 1920 se começa um trabalho de catalogação. O que era catalogação? Catalogação das vilas, cidades, população da Palestina e as brigas que as pessoas tinham entre si. Tá. Vamos lá. Digamos que o IBGE chegue na sua casa e fala: Oi, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. Você tem briga com quem aqui na sua vizinhança? Com a minha esposa. Então, mas você acha comum o IBGE, o PNAD, chegar na tua casa e fazer a pesquisa é pro PNAD, assim, nós somos do IBGE. Você tem briga com algum vizinho? Ah, uma vez ele pegou um tomate meu, era meio isso. Aí o cara, então beleza, tá anotado. Exato. Mas por que se tava perguntando, cara, com quem que eu tenho briga? Porque se alimentavam essas brigas. Por que se alimenta briga? Pra separar. Pra separar. Os judeus, eles vieram de vários povos, vários lugares. Por que foi esse o lugar que foi concentrado do tipo assim, esse é o lugar que a gente... Se pudesse ter um lugar no mundo, é esse o lugar que a gente escolhe. Por que não, sei lá, na Europa? Não. Por que aqui? Porque esse é o local nativo dos judeus. Ah, tá. Isso que eu queria entender. Os judeus são nativos ou descendentes De de Judeia. nativos dessa região. Entendi. A história judaica, Começa ali. e ela se concentra lá. E ela sempre foi uma terra desejada pelos judeus? Óbvio. A ideia... todas as sinagogas do mundo inteiro estão voltadas para Jerusalém. Uhum, Assim como os muçulmanos rezam voltados para Meca. uhum. Sim. Né? Os judeus rezam voltados para Jerusalém. Então, assim, não dá para desjudaizar Jerusalém. Sim. Desjudaizar Jerusalém seria como você desromanizar Roma. É. Não dá. Brasil conquista Roma Ou e você resolve... descaroicar o Rio de Janeiro. Isso é impossível. Gostei disso aí. Isso é impossível. Não é possível. Não dá. Isso é É impossível. impossível. É impossível. Ficaria feio, né? Ficaria feio. Ficaria tal. chato. Os cara de... Sem graça, né? Os caras de Imagina sapatênis chega- no sapato- Rio. Ô, Não meu, dá. que legal o Leblon. Patinete, colete. Não dá, né, velho? Não dá. Faria Lima. Dá, né? É. Tá Faria Lima É, no o cara- Leblon. Dá uma puta Não bola. dá, né? É calor pros não caras usar mistura. terno, Faz ó. aquele prédio lá com ele ponto pro Leblon. Não dá. Manuel Carlos desesperado. Como é que eu escrevo novela agora? Não, entendi o ponto. Entendi. Não, Vai ter que mudar o horário da novela. Fudeu tudo. Os caras tomando caipsaquê no boteco. Entendi. A gente faz a piada, mas é pra entender assim, a essência da cultura, ela é tão forte nessa região que não dá pra desjudaizar, que é o que você tá dizendo. Aquela é uma região onde é uma região ancestral, é uma região nativa, e judeus tinham judeus. Não é que todo mundo chegou de fora. Você Claro. tem gente local que tem judeus em Jerusalém que 15ª geração, 10ª geração, 12ª Sim. geração viviam lá. Escuta, a gente está falando de uma região onde 1860, Jerusalém era só a cidade velha, que é 1 km². Tinha 10 mil pessoas, 6 mil eram judeus, tinham 2 mil de muçulmanos e 2 mil de árabes cristãos. Acho que 5 ou 6 mil judeus. Cidade Era a maioria pequena. judaica. Cidadezinha pequena, né? Aí veio um cara judeu, Montefiore, que era um cara empresário, e falou: tá tendo muita doença, muito saneamento básico problemático aqui, vamos
construir fora os primeiros bairros e começou a construir fora dos muros de Jerusalém. O primeiro bairro fora dos muros de Jerusalém foi um bairro judaico, Montefiore, no seria a oeste da cidade de Jerusalém, por isso que Jerusalém ocidental oriental. E aí começou a ser construído vários bairros em volta de Jerusalém, e obviamente árabes também começaram a construir em volta de Jerusalém, e aí você começa a ter uma expansão em volta da cidade velha, de vários bairros em volta da cidade velha. Você tem assim, você lembra essa treta que aconteceu em maio com esse bairro, Sheikh Jarrah, de palestinos talvez sendo tirados das suas casas e tal, não sei o quê? Isso é tão complexo de entender que acho que nenhum jornal no Brasil se deu o trabalho de entrar a fundo nisso, né? Aquele bairro, na verdade, aquele local é um local que chamava Shimon HaTzadik. Shimon é um religioso judeu, Tzadik seria justo, Shimon o justo. Os judeus compraram aquela região e começaram a construir lá em 1875. Foram lá 10 famílias morar, viveram lá e aquilo começou a crescer mais. Passou-se 70 anos, em 1948, na Guerra Árabe-Israelense, a Jordânia conquista aquele bairro, junto com a Cidade Velha, expulsa os judeus dali, e aí, obviamente, tinham refugiados palestinos que tinham sido expulsos ou fugiram do que se transformou em Israel e a Jordânia colocou eles ali. Só que depois de 19 anos veio a Guerra dos 6 Dias, em 67, e Israel conquistou tudo. A Jordânia entrou na guerra e perdeu o controle de Jerusalém e o controle da Cisjordânia. E aí, aquela região passou a ser controlada por Israel. Então, aquelas pessoas que estavam vivendo sob domínio da Jordânia, numa terra que era de judeus, passaram a viver agora sob soberania de Israel. E aí, as cortes israelenses, Israel, como uma democracia bem complexo, burocraticamente falando, do sistema jurídico, possibilitaram que as organizações judaicas ou famílias judaicas que perderam terras para a Jordânia na Guerra de 48 pudessem entrar na justiça e tentar reaver as terras que agora estavam sob soberania de Israel. E aí veio organizações judaicas um pouco mais à direita, de colonos, que queriam fazer com que os judeus voltassem a viver nesse bairro. Só que esse bairro agora tem outro nome. Ele não chama mais Shimon HaTzadik, ele chama Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah é o nome do médico de Saladino. Saladino é o nome do grande conquistador árabe que conquistou Jerusalém e aquela região 1000 anos antes. Puta, então pros caras é horrível isso. Então, assim, é todo um monte de simbolismos, né? Caraca, velho. Pô, a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de Saladino, o cara que conquistou aquele negócio, conquistou Jerusalém, trouxe o Islã pra lá no final das contas, e assim, tem uma história riquíssima, tem filmes. Você tá mostrando através Um choque de coisas. dos fatos que você falou. Você tá falando assim pra mim o seguinte, Maurício, não começa em 1948, começa lá atrás. Isso. E aí tivemos uma guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi a... Eu voltaria pra Primeira Guerra. Primeira Guerra, desculpa. Eu voltaria pra Primeira Guerra, porque assim, a Primeira Guerra, o Império Otomano acaba. Sim. E aí vem os vencedores da Primeira Guerra Mundial, que foram os ingleses e os franceses. Os russos estavam lá ocupados com a Revolução Soviética. Sim. E vieram dividir a região. Agora, o que acontece? Os ingleses, eles prometeram coisas diferentes para os povos da região. O que a Resolução 81 da ONU falava? A Resolução 81 da ONU falava que haveria realmente um Estado judeu na Palestina. Haveria uma divisão de 53% para um, 47% para outro, e é nóis. É como se, tô jogando aqui, é como se chegasse, tivesse uma guerra e falasse assim, Brasil, Portugal vai ser meio Brasil. Espírito Santo pra baixo é Portugal, né, pra cima... É tipo isso. É tipo isso. Tipo isso, aconteceu isso. Mas na época do Holocausto, você falou que antes veio muito judeu pra Palestina. Na época do Holocausto esse processo... teve essa migração porque também, teve né? o cara lá que fez Sim. o tratado que ela tava falando, que eu não sabia, que já deu um indício que seria Palestina. Sim, a partir do o momento processo- desse indício, teve gente que já se antecipou. Vamos fugir pra lá. Vamos já pra lá. Já vamos começar. Sim. E começou. E muita gente já estava chegando lá. Uhum. Tá. Então, o processo já foi antecipado antes da Resolução 81. Lembrando que nessa época, a ONU não existia. É. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra. Sim. Então, e lembrando outra coisa, a Resolução 181 foi uma das primeiras resoluções da ONU. Claro. Então, aconteceu. Só que teve uma coisa que a Resolução 181 não contava. Com expulsão em massa, morte, destruição de casas.
Nada disso estava escrito na Resolução 81. Mas era uma consequência meio plausível, não? Óbvio. A partir do momento que... A ONU nunca escreve coisas legais. Óbvio. Coisas ruins. Ela sempre escreve É coisas legais. óbvio, porque ninguém vai chegar na tua casa, por exemplo, digamos que Espírito Santo pra cima agora é Portugal. Ninguém vai chegar na tua casa e vai falar, oi Maurício, Tô tudo com esse bem? documento. Então, deixa eu te falar. Posso pegar esse papel? Rapidão. Então, Maurício, tudo bem? Então, eu tô aqui com a procuração, eu tô aqui com uma escritura. Tem como você sair da sua casa? Porque agora ela é minha. Esse território é meu. Esse território aqui é meu. E, enfim, sai da tua casa e tchau. Isso não acontece em paz. Entendeu? E, enfim, aconteceu o que aconteceu. Aconteceu a Nakba. Mais de 700 mil pessoas foram mandadas embora. 531 cidades foram totalmente varridas do mapa. Quando eu digo varridas do mapa, a gente fala de massacre. Ou seja, você entra, você mata as pessoas, você abre covas coletivas, enterra as pessoas, destrói a cidade, passa o trator em cima e constrói negócio novo. Os caras nem pra usar o que já tinha. Os caras destruíram tudo. Na verdade, essa frase é uma frase do Theodor Herzl. O Theodor, ele falava que para você construir, para você ter algo novo, você tem que demolir aquilo que já existia. Porque ele nunca fez uma reforma, safado, tem dinheiro. Tipo isso. E derruba. E nós, Porque lá não Maurício? tinha o pedreiro que ficava 4 anos fora, voltava. E Entendi. mais de 700 cidades, eles mantiveram as estruturas, mas só expulsaram a população. Tá. A história da Palestina ter sido, digamos, agora um novo lar para os judeus, não vem também numa coisa lá das escrituras, que o judeu veio dali antes do que... Porque para mim, o que eu entendo, o meu achismo, leva a crer que sempre teve uma treta do ovo ou a galinha, quem chegou primeiro. Eu também penso. Sabe? Tipo assim, porque até então a Palestina tava ali, bonitinha com o mundo árabe ali, vivendo ali. Uhum. Mas aí o judeu, ele alega assim, peraí, mas antes era meu. E aí a gente se perdeu nessa diáspora toda, né? Nessa coisa toda de peregrinações e cada um foi para um lugar e aquele lugar era nosso antigamente. Como que você vê isso, assim? Como que você entende isso se eu for uma bobagem inteira? Eu tenho uma tese. Ah. A Palestina, aqui, eu posso te citar 20 povos que estiveram na Palestina. Então, se for para 20 povos reivindicarem lugar na Palestina, lascou. Fudeu. Sim. Ninguém na Do Palestina. árabe fudeu. Do árabe fudeu. Exatamente. Então, assim, Seria pra você igual, tipo, os índios reivindicarem o território brasileiro. Seria mais ou menos isso? não, assim, é um pouco diferente, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá. Tem os filisteus, tem os cananeus, tem os hebreus, tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem os samaritanos, mais de 20 povos. Você concorda comigo que todo mundo ali fez família e Se desenvolveu. se desenvolveu e todo mundo ali veio do mesma galera. Se você chamar o Zuckerman, que a gente tava falando, o Zuckerman, o Rafinha, você que tem descendência libanesa, tirar o sangue de cada um e puxar a descendência genética, vai dar pelo menos cananeu em todos nós. Sim. A gente veio do mesmo povo. Agora vamos lá. Digamos que tá todo mundo aqui na mesma casa, que é a Palestina. 2 de nós foram expulsos. O resto ficou. Por, sei lá, consequências do destino. Aí, os filhos desses 2 falam assim, não gostei não. Vou voltar e vou matar todo mundo. Aí, você tá matando teus primos, teus irmãos, teus tios, teus avós, tua descendência. Faz sentido? Não faz sentido. Porque, assim, é algo que eu gostaria muito de ressaltar. O termo semita, ele não é utilizado apenas para judeus. Semitas são árabes e judeus. Então, eu sou semita. Você é semita. O antissemita não é um cara que só odeia judeu. Ele é um cara que quer exterminar Eu tô um... aqui amassando o microfone, deve dar... Não, se der merda, o Betinho grita. Tá, beleza. Betinho, que é o nosso cara do áudio surdo. Contratou um surdo pra ajudar aí. Faz o sinal pra ele ser tal, bom áudio.
Então, assim, você é semita, eu sou semita, o Rafinha é semita, o Zuckerman é semita. Semita, sim. Então, assim, eu sou da mesma descendência que o Rafinha, que o Zuckerman, que você. Sim. Se o Rafinha quiser me matar, ele vai estar matando alguém que tem a mesma descendência que ele, Sim. em algum sentido. Rafinha não me mate. Sim, sim. Entendi o seu ponto. Você entendeu? Não, entendi o seu ponto. Não faz sentido. Algo que eu gosto muito de ressaltar também é o seguinte. A minha crítica não é aos judeus. A minha crítica é ao Estado de Israel. Que, na minha opinião, só utiliza o pretexto de ser um Estado religioso, só utiliza o pretexto da religião para cometer crime. Crime de guerra. Para cometer crime contra os direitos humanos. Entende? Entendi. O que hoje a gente demanda, assim, de verdade, não é que devolvam as nossas terras. Não é isso. Os acordos de Oslo já falaram, cara, fica com tudo pra vocês, só para de matar a gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eles ferraram com o mundo, pra não falar outra palavra. Ferraram. Não deu certo muita coisa que eles fizeram, mas muita coisa que eles fizeram não deram certo. Talvez agora eles estão conseguindo consertar a própria história e muita coisa, mas assim, eles fizeram muita coisa ruim. A Europa em si, o que a Bélgica fez no Congo, o que a sim. França fez na Argélia, Porque era outro o tipo que a Itália fez na Líbia. Eu entendo, mas Portugal fez no Brasil, né? mas aí é mais antigo. Não, tudo bem. O que era, mas eu entendo isso que você está querendo dizer, porque era um outro tipo de soberania, era outro tipo de A cabeça. régua era diferente. A régua era diferente. A gente está falando de uma época onde o que era costume, o que era padrão, era totalmente diferente. Sim. Então, aquela época, devia ser dizimado, eles né? vieram para os árabes e falaram, para os árabes vocês vão ter soberania e fazer um grande Estado árabe. Eles viraram para os judeus e falaram, a gente vai deixar vocês fazerem um Estado judeu na Palestina, na região da Palestina. Eles vieram para os franceses, eles viraram para os franceses e falaram, a gente vai dividir, eu vou tomar conta disso, vocês vão tomar conta daquilo. Então, para cada um, eles prometeram e fizeram um acordo diferente. No fim, isso acabou gerando que cada um desses atores teve que se proteger para poder se certificar que o que foi prometido a ele iria acontecer, senão não iria acontecer. Então acaba a Primeira Guerra Mundial, os judeus estavam começando a criar lá uma sociedade com escolas, com organizações de sociedade civil na região da Palestina, sendo que o nome Palestina naquela época não era o nome especificamente do nacionalismo palestino árabe, e sim o nome da região. Tanto que, se você for ver a moeda, tá tudo em hebraico e árabe, a Orquestra Sinfônica da Palestina, até 1948, era composta por judeus. O nome Palestine Airways, que é o nome da companhia aérea, é a então hoje El Al, que é a companhia de Israel. A Palestine Electric Company é a mesma empresa da empresa elétrica de Israel. Juntos. O nome Palestina não era uma coisa que era voltado para o nacionalismo palestino especificamente naquela época. E mais uma vez eu estou me certificando aqui de que eu não estou em nenhum momento aqui menosprezando o nacionalismo palestino. Eu respeito, eu aceito. E eu te falei, você falou para Mayara, que esse é um grande sonho que não só eu, mas muita gente tem, que é um dia a gente ter a paz naquela região. Mas assim, eu estou trazendo dados específicos, assim, não tem como falar que não. O nome Palestina naquela época, em 1920, 30, 40, antes da fundação do Estado, era um nome que era usado por ambos. E no final das contas, isso acaba trazendo muito desconforto para os árabes, porque aquela região era uma região que foi por muito tempo árabe-muçulmana, dominada por impérios muçulmanos ou impérios árabes. Então, na hora que chega uma coisa que não é nem árabe nem muçulmana, que é o povo judeu, que morava lá e juntou os judeus que vieram de vários lugares, falaram, a gente quer fazer um Estado bem aqui isso no pós meio. Segunda Guerra, você tá falando. Isso pós-Primeira Guerra. Primeira Guerra, desculpa. Primeira Guerra. A ideia de Estado vem desde 1890. A ideia de Estado de forma política. Concretizada. Aí o negócio começa a ficar complicado. Vem
ataques de árabes contra judeus, aí revides de judeus contra árabes, aí você tem grupos paramilitares que são criados, que começam a se proteger, aí vem a revolta, a grande revolta árabe em 36, aí vem a proposta dos ingleses de 2 estados, aí os ingleses tiraram a Jordânia da história, tiraram uma parte da Palestina da história, 78% da região, e fizeram um reinado hashemita da Transjordânia, então limitou a região da Palestina para a costa apenas, que seria o que vocês conhecem, aquele triângulo, porque a Jordânia inteira agora estava fora de questão. Foi criado um Estado árabe na Palestina. O Estado árabe na Palestina chama-se Jordânia. Só que aquilo lá não está com o nome Palestina, está com o nome Jordânia. Quer saber? Troca o nome Jordânia para o Palestina e tira a estrela da bandeira da Jordânia. Sim. É a bandeira da Palestina. Caceta. É a mesma bandeira. Sim, sim. Aliás, a bandeira dos Estados Árabes todas foram criadas pelos ingleses e pelos franceses. As cores, os formatos, Até hoje tá igual. são muitas bandeiras, por isso que as bandeiras são parecidas. Porque elas foram criadas por interesses ocidentais, imperialistas da Europa, para tentar acalmar os ânimos nacionalistas dos iraquianos aqui, dos sírios aqui, do pessoal aqui, E aí as bandeiras são muito parecidas. São linhas, são estrelas. Fica são... tranquilo aí que você tem sua bandeirinha. É isso aí. A bandeira, o verde é Islã, o vermelho é o não sei o quê, Quer dizer, o branco é... O que você me fala, então, que assim, eu entendi o ponto, que a Inglaterra e a França, de certa forma, cagaram isso tudo, porque foi uma coisa meio... vamos resolver aqui. Põe aqui, esse daqui vem pra Isso. cá. Ó, tô te dando um estado em Israel. Judeus. Tô te dando um estado em palestinos. Beleza, tal. Eu tô jogando numa forma... Assim, eu falo a merda, assim, mais fácil, mais simples, porque você tá, obviamente, preocupado com os fatos pra não falar uma coisa que possa ofender. Eu falo a merda porque eu sou burro. Não, que é... E aí o que acontece? Aí criou lá o estado todo. E aí, a partir do primeiro dia que esse estado ele já é criado ali, já começam esses conflitos. Em 37, quando teve a revolta, que foi 10 anos antes, e a revolta é importante porque a revolta eles são trucidados pelos ingleses, que estavam lá com o exército, né? Tinha o mandato britânico, tinha exército britânico lá. E aí a liderança palestina, a liderança árabe da região da Palestina é ou presa ou expulsa ou morta. E aí eles ficam, o que sobra é poucas lideranças locais, sem lideranças fortes unificadas, enquanto que os judeus não estavam intactos, porque eles não entraram na revolta. Sim. E aí a revolta foi de 36 a 39, 39 começa a Segunda Guerra Mundial. O que você, como uma estudante assim do universo palestino, você é uma descendente, conviveu a vida inteira com o teu avô, convive com o teu avô, não sei se o teu avô tá vivo. Não, meu avô faleceu. Tá, você conviveu a vida inteira com o teu avô, conhece o povo e tal. O que você sugeriria, assim, num achismo, já que a gente brinca de achismo? Pra onde iria esse povo de Israel? O povo de Israel não queria existir Israel, mas assim, esse povo judeu iria. Lugar nenhum. Como é que seria, então, essa história? Primeiro, a gente não costuma demandar os grupos mais radicais, né? Mas assim, eu acho radicais uma palavra forte, mas os grupos mais conservadores costumam demandar a devolução de terras, né? Digamos assim, nesse termo. Eu creio que você retirar pessoas que já fincaram raízes ali é fazer a mesma coisa que fizeram com a gente. Sim. Então aí eu acho que a gente já tá pisando num calo que, cara, não faz sentido pro que a gente tá demandando. Entendi. Entendeu? É uma guerra já de gerações e gerações. Né? Exato. Então, E como é que é a sua relação com judeu? É uma pergunta que eu sempre quis fazer. Como é que é a relação? Você tem amigos judeus, colegas judeus, ou é uma coisa Tem. meio esquerda e direita? Porque assim, Não, tem. quer dizer, a galera da Eu não esquerda e tenho- direita mais se odeia do que judeus e palestinos aqui no Brasil. Eu não tenho problemas com judeus. Você tem com o Estado de Israel. Eu tenho problema com sionista. Sim. Eu não converso com sionista. Pra mim, você defender que uma população não deveria existir, tipo, pra mim isso aí, tipo, vai, É o radical que... sem sentido, sabe? Sim, sim. Você é vista como radical pelo outro lado também? Eles acham você radical?
Antissemita. Tem até um Reels que eu sempre chamo de... Porque a gente, nessa vida de rede social, a gente acaba se rendendo às... Sim, os TikTok. TikTok. Tem até um Reels que eu gravei que eu falo, cara, eu não entendo porque a galera me chama de antissemita, sendo que eu sou semita, tipo... Sim, aquela coisa que a galera... Aí a galera me chama. Eu acho que o povo palestino, como nós entendemos hoje, ele é vítima das más decisões e do mau caratismo e do egoísmo e da falta de humanismo e sensibilidade do povo, das lideranças árabes locais. Da liderança libanesa, que eu da chego à liderança conclusão síria, isso. da liderança Porque o palestino jordaniana ele é e da tão liderança oprimido. egípcia. Ele é uma espécie de judeu nessa questão, né? Porque é um povo assim também, tipo, foda-se. Maurício, a gente tá falando assim, só para continuar, só para fazer uma linha, mas eu vou te responder essa pergunta. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a ONU é criada, e se descobre os horrores do Holocausto, e você tem um fluxo de imigrantes para aquela região, que acabam, e aí fica insustentável, aí vem a ONU e faz a partilha da Palestina, que agora comemorou 74 anos, em 29 de novembro de 47, os países votam a favor, os árabes todos votam contra, começa uma guerra civil na região, os ingleses vão embora 6 meses depois, em maio, o Israel declara independência, começa uma guerra generalizada, que eles tinham certeza que eles iam ganhar, Israel sobrevive, 1 ano depois é assinado acordos de armistício, e os árabes, teve expulsão de árabes dentro de o que se transformou em Israel, que eram beligerantes a Israel também. Não só, teve civis expulsos também. Teve 1 milhão de judeus expulsos dos países árabes, do Marrocos ao Iraque. Aí um fluxo gigante de judeus, 1 milhão de imigrantes judeus refugiados para dentro do que se transformou em Israel. Milhares de refugiados palestinos ou árabes da Palestina que fugiram para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia. Agora, pausa um minuto. Como Israel tratou os refugiados judeus? Como os libaneses e sírios trataram os refugiados palestinos. E quem é descendente palestino sabe muito bem que os árabes que ficaram em Israel, 200 mil, que hoje são 2 milhões, receberam cidadania. Olha como moram os árabes em Israel e olha como moram os refugiados palestinos no Líbano, em campos de concentração, em campos de campos de refugiados, não campos de concentração, em campos de refugiados, cercados por muros, sem direitos de estudar direito, engenharia, nada. Eles estão dentro de um país árabe, que eles poderiam ter sido ajudados. E ninguém está falando para eles perderem a identidade palestina, mas eles não têm cidadania, eles não têm direito a voto, eles não têm direito a comprar terreno, eles não podem estudar engenharia, direito, medicina. Eles são oprimidos dentro do Líbano. Hoje tem o que a gente chama de assentamentos ilegais. Os assentamentos ilegais, por isso que a gente fala que a Nakba nunca acabou. A Nakba é um evento contínuo. Porque são as ocupações. Então, vai chegar um dia que eles vão chegar na tua casa e vão falar: oi, tudo bem? Demole tua casa aí, que agora isso aqui é nosso. Mas é assim que funciona? É desse jeito. E pior. Mas não é nessa gentileza que eu tô falando aqui. E pra onde vai esse palestino? Faca na caveira. Parece, mas o Estado, a ONU não... Cara, minha mãe falou pra eu não xingar quando eu vim aqui, mas, pau no cu do palestino. Se fode aí, amigo. Dane-se. Peraí, mas aí tá. Talvez eu preciso ter uma contra... Porque, assim, não me parece ser, assim, desse jeito. Não é possível que seja assim. Porque se a ONU tá por trás disso tudo... E a ONU tá por trás disso tudo em 1948. Não, mas agora, eu tô falando assim, que o cara vai lá, que você falou que daqui a pouco vai ser um pega a casa do outro e o cara olha 4 e tal. Agora ninguém tá por trás disso, porque isso é legal. Isso daqui. Ah, tá. É usando Isso a ilegalidade. É legal, a galera tá usando a ilegalidade. Entendi. Tá chegando, segundo o que você tá me falando, tá chegando gente lá, judeu, falando, irmão, tá aqui. O cara, como assim? Tchau. Tá rolando isso. Nesse nível. Aí vem aquela pergunta. E quem eu vou adiantar a pergunta pra você. Eu vou adiantar a pergunta pra você. Porque eu sei que nessa hora... Por que ninguém faz nada? É a pergunta. Quem é o melhor amigo de Israel? Estados Unidos. Quem é que vai enfrentar os Estados Unidos? Quem é que vai virar pra Israel? Osama Bin Laden. Só a China pode nos salvar. É porque os Estados Unidos está no P5, Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, se um veta, acabou. Se um dos 5, China, Rússia,
Estados Unidos. Você tá muito longe do microfone. Ela vai repetir aqui. A galera eu vou tá vendo repetir. um negócio que tá acontecendo nada. Fala aí. Tá. O que acontece? Primeiro, que ninguém vai enfrentar os Estados Unidos. Segundo, que qualquer país que decide fazer isso na ONU, propor essa intervenção, tem o veto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está no Conselho de Segurança da ONU. Então, os Estados Unidos vai lá e veta. Por exemplo, vamos intervir nessas ações de Israel. E por que os Estados Unidos têm tanto interesse em Israel? Porque Síria tá atrás, né? A Síria é o quê? Maior petróleo. reserva de petróleo do mundo. Entendi. E qual é o maior porto da Península Arábica? Ali na Palestina. Ali. É a Palestina. Por onde que o petróleo sai? Pelo mar. Então é algo estratégico. Então a grande solução pra vocês é a galera parar de andar de carro. Quando acabar de andar de carro, talvez... Carro elétrico, gente. Qual a sua solução que você O vê? problema é conceitual, Maurício. O problema é conceitual. Enquanto que a região não diga em claro e bom som, chega de guerra, os judeus têm direitos e legítimos. A palavra legitimidade é muito importante aqui. Os judeus têm direitos legítimos à autodeterminação em parte da região. Eles têm direito a um Estado judeu em parte da região. Enquanto que a parte conceitual do entendimento dessa afirmação não for resolvida, não tem solução. Porque a solução, ela parte do princípio que os judeus têm legitimidade de ter um Estado naquela região. Aconteceu muitas coisas erradas dos dois lados, muita gente expulsa dos dois lados, mas a gente tem que entender que a gente não vai conseguir consertar o que aconteceu lá atrás. Sim. E a gente tem que olhar para frente. Os palestinos não vão para nenhum lugar. Os judeus e Israel não vão para nenhum lugar. Israel é um país estabelecido, com uma economia de quase $500 bilhão, uma potência militar não por vontade, e sim por necessidade. Não há nenhum orgulho e nenhum... Sim, sim. Assim, o exército ele existe porque sem ele o país não existiria. É muito simples. Se o Hamas abaixar as armas em Gaza, tem paz no dia seguinte. Vai abaixar. Se o Israel baixar as armas, não tem Israel no dia seguinte. Mas isso não é uma frase de efeito jargão. É verdade. Se não existisse um exército de Israel, o que impediria o Hamas de invadir o território israelense com soldados além de mísseis? Mas isso que eu queria saber, o objetivo pela qual a Palestina briga com Israel, Israel briga com a Palestina, é basicamente pela posse do território. Mas aí chegamos à conclusão de... Eu tô entendendo o caminho que você tá falando. O ideal seria, cara, bicho, vou fazer de uma forma bem tosca pra gente falar com, tipo, os Marcão da vida. Tá bom. Que é o seguinte, cagaram. Puta que pariu, que cagada em 1900, na Primeira Guerra Mundial. 1920 ali, na região ali, né? 36 você falou, né? Não, 36 foi a revolta. Foi ali em 1920 ali, né? A Primeira Guerra 14 a 18, Isso. revolta 36, fundação de Israel 48. Vamos botar 17, pronto. 17, Uma média. Alguém chega uma média. Puta, Israel, o inglês tava de saco cheio, o francês de saco cheio, porra, não aguento mais guerra, quero comer, porra, fundir, vamos sair aqui, beleza, aqui é Israel, aqui é a Palestina e tal. E aí, obviamente, criou-se um conflito. O palestino, pelo que eu vejo, ele tá tretando com o Israel, falando, maluco, essa porra era minha! E o Israel tá assim, maluco, não era sua, lá atrás era meu. Não, mas não vale, porque essa Esse bagulho é a base da minha religião. é a base da minha religião. Não, lá não vale, vale só a partir daqui. Vale só a partir daqui. Não, mas peraí. Não, eu tenho um escrito de 1632 que fala que isso daqui era meu. É uma guerra de... A gente tem que se concentrar no seguinte. A frase, aquilo era meu, aquilo era seu, a gente tem que fazer uma divisão. O que é propriedade aberta? O que é terras abertas? É verdade, Que lógico. pertenciam a impérios ou Concordo. ao poder soberano. E o que é território privado? Então, se você tem territórios privados árabes e judaicos. Sempre teve. Sim. Depois você tem de quem tem a posse ou a soberania do território que não tem dono, certo? Que o território é aberto. E aí você teve
Otomanos, britânicos e posteriormente aí a fundação de Israel. O território aberto de Gaza e da Cisjordânia passou a ser do Egito e da Jordânia, que não se preocuparam durante 20 anos em fazer um Estado para os palestinos. Depois Israel conquista tudo na Guerra dos 6 Dias. E posteriormente Israel começa a devolver territórios ou ceder territórios em troca de paz. Era uma equação que Israel criou e falou: land for peace. Você quer a terra, assina a paz aqui. Porque Israel sempre teve uma estratégia de ser reconhecido pela região e poder viver em paz naquela região. E aí você tem, Israel fica controlando Gaza e Cisjordânia. Ou seja, Israel acaba devolvendo o Sinai, que é uma península gigante, 3 vezes o tamanho do país, para o Egito em 79, só que o Egito perdeu o Sinai e Gaza. Só que no acordo de paz, 12 anos depois, eles falam: não, a gente não quer Gaza. Gaza vocês cuidem. E Israel passou a administrar Gaza e Cisjordânia desde 67. E aí começa o negócio dos assentamentos, etc. e tal. E aí vem os acordos de Oslo em 94, 95 com a autoridade, com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, que reconhece o direito, falou: eu reconheço a existência de Israel. Aí Israel fala: tá bom, eu quero que você reconheça. Aí vem os palestinos e falam: eu quero que você reconheça Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Aí Israel fala: não, isso a gente deixa para depois. Aí Israel vem e fala: eu quero que vocês reconheçam a legitimidade da existência de Israel. Os palestinos falam: não, isso depois. E aí deixam vários temas difíceis Para depois. Então o que se assina em 94, 95? Reconhecimento. O princípio. Você existe, eu existo. Eu tenho direito à legitimidade de existência, isso a gente resolve depois. Mas por enquanto eu E reconheço que quando você foi existe. esse depois? Esse depois nunca aconteceu. Pois é. A gente estava falando de um acordo interino de 6 anos, que ia acabar em 2000 e 2001. Aí Rabin é assassinado por um judeu extremista, que é o primeiro-ministro de Israel. Aí vem um governo de direita e depois volta para um governo de esquerda de Desculpa, Israel. o primeiro-ministro de Israel ele é assassinado por Por um um... judeu extremista, que era contra os acordos de paz. O Hamas, antes de ser Hamas, ele foi Irmandade Muçulmana, fruto da ocupação egípcia na região de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza, que literalmente é uma faixa, é a faixa que pega a costa. Então é a que é faixa a principal parte que é a desse porto. principal, exato, é o porto da Palestina, Nossa. né? Tirando a parte do porto de Haifa, que é muito importante também. Sim, Mas ali é um porto importante. sim. Quando o Egito ocupou ali, teve a tal Irmandade Muçulmana, que estava ali adormecida e tarará. Surgiu a OLP, O que é o LP? Organização pela Libertação da Palestina, que foi reconhecida internacionalmente. Israel ficou um pouquinho preocupado. Falou: ei, isso vai dar problema pra gente. Precisamos de algo que entre em conflito, que seja oposição à OLP dentro do Estado. Ou seja, sempre alimentando conflitos internos. E aí o que acontece? Israel dá voz. Dar voz significa para a Irmandade Muçulmana. E aí a Irmandade Muçulmana começa a crescer, desenvolver e vira o Hamas, que é uma sigla que, enfim, significa aí amigos muçulmanos e etc. Em árabe. Mas o que é o Hamas exatamente? O Hamas hoje é um partido. O Hamas é considerado um grupo terrorista por 5 países do mundo. 5 países não. 4 países e um bloco. Esses países são Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá e o bloco é a União Europeia. Para o resto do mundo, ele é um partido político, que tem um braço armado. Em 2005, a faixa de Gaza era uma região ocupada com assentamentos ilegais. Em 2005, que Israel deu um tiro pela culatra, né? Porque deu esse apoio para o Hamas e cresceu e virou uma parada sem controle. Em 2005, eles tiraram a população israelense de dentro da faixa de Gaza. Israel tirou. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles decidiram fechar a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza está em bloqueio desde 2007. 2007. Isso. O que é o bloqueio?
O bloqueio é ninguém entra, ninguém sai, nada entra, ninguém sai, nada entra, nada sai, sem fiscalização extrema. E o quanto isso afeta a economia da região? Não tem economia. E tinha muito. Tinha. Quer dizer, vocês têm vocês têm um lugar, um potencial comercial absurdo que Eu tá sei, fechado por conta ó, dessa guerra. Eu sei que é pesado falar isso, e todo mundo vai falar, nossa, que exagero. Mas eu vou explicar, e vai todo mundo falar, nossa, nesse nível? É. Tem gente que fala que Gaza é o maior campo de concentração em céu aberto. Até da história. Por quê? Tem 4 horas de abastecimento de energia por dia. Tem limite de abastecimento de água. Lembrando que 96% das fontes de água de Gaza não é potável. Gaza é uma faixa de 11 quilômetros de 35 km de extensão por 11 de largura, onde tem 2 milhões de pessoas lá dentro. São o que essas pessoas? São palestinos. Palestinos. Gaza é um lugar onde vive de pesca e as pessoas só têm um limite de ir a 4,8 quilômetros de extensão no mar. 4,8 quilômetros no mar não dá para pescar. 2 milhões de pessoas. Isso alimenta quem? Uhum. Então as pessoas morrem de fome, morrem de sede, não tem energia, não conseguem trabalhar, não tem geladeira. E ninguém consegue mostrar isso, né? Tem um documentário aí chamado Gaza. Alguém conhece? Não, porque rola um boicote. Porque Round 6 bombou. Quem controla Gaza? O Hamas. E quem controla o Hamas? Eles são... O Hamas ele tem uma história muito parecida com o Talibã, então, né? Resumindo, Sim. né? Do tipo, o Estado financia, depois os caras começam Perdem a ficar o controle. independentes, né? Sim. Muita gente me pergunta qual a opinião política na Palestina. Primeiro, é importante lembrar por que foi fechado em 2007. Porque em 2006 o Hamas venceu eleições nacionais. Democráticas. É um partido político. É um partido político. Venceu democraticamente. Ai, mas eles ameaçavam as pessoas. Não. Venceu na Palestina. Isso venceu na Palestina. Por que eles não ameaçavam as pessoas? Porque a ONU tava ali, ó. Porque queriam saber realmente se as eleições tinham sido democráticas. Sim. Porque aquilo dali ia decidir muita coisa. E os acordos de Oslo tinham acabado de ser assinados. Então tinha uma fiscalização grande. Tinha uma fiscalização muito grande. Então, quando eles venceram democraticamente, a União Europeia, os Estados Unidos e Israel, que tinham combinado no acordo de Oslo, enfim, certos valores, falaram, já que vocês venceram, a gente não vai mais pagar. Pagar? Pagar os valores que eles tinham combinado entendi. nos acordos de Oslo. Primeiro, Israel tinha combinado de repassar Entendi. impostos. Vocês venceram, entendi. Isso. Israel tinha combinado de repassar impostos. A União Europeia tinha combinado de passar uma indenização. Estados Unidos tinha combinado de passar uma indenização. Entendi. Entendeu? Quando o Hamas venceu, eles falaram, perdemos o controle. Porque o Hamas, mesmo sendo tudo que eles são, eu não posso tirar o mérito deles de representar uma certa emancipação política para boa parte da população palestina. Claro. Eles viraram Estado. Eles viraram o Estado. Eles eram no poder. Eles não estavam dependem- no poder. Eles não precisam de subsídio. Eles já Exato. são poderosos. Tá. Exato. Daí eles falaram, vamos parar de repassar tudo. A economia palestina quebrou. A Palestina sofreu um golpe. O Hamas foi chutado para a faixa de Gaza. 2007, Israel fecha a faixa de Gaza. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar de cima do que por baixo. O que é controlar de cima? Bombardeio. Bomba. Vocês são mal educados? Bomba. É importante a gente lembrar o seguinte. Num lugar onde é 35 por 11, com 2 milhões de pessoas, você joga uma bomba ali, você vai matar alguém. Vai matar gente? Não existe essa de, vai cair no mar. Vai cair num terreno que não tem ninguém. Cara, tem gente pra caramba. Você vai Esses matar alguém. bombardeios que a gente vê em documentário, na televisão, eles são sempre na faixa de Gaza ou é por toda a Palestina? É muito raro ser na Cisjordânia. Porque hoje a Palestina tem, depois enfim, de toda a ocupação ilegal, né, que foi cercando, ficaram 2 territórios bem pequenininhos. Então, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é onde a minha família mora. Sim. Graças a Deus.
mais tranquilo. Então a incidência maior é sempre na É faixa de sempre Gaza. na faixa de Gaza porque o Hamas tá lá. Tá. É um ataque ao Hamas, praticamente, né? É. De Eu certa acho, na forma. verdade, que é... É que fica um negócio Hamas, estranho, porque assim, um negócio os estranho. caras criaram um negócio e agora eles estão bombardeando o negócio que eles criaram. Exatamente. É uma desculpa É um boa monstro. pra se Tem um- bombardear Eu quero- alguém. Depois, é. ó, tem um artigo do The Intercept dos Estados Unidos. Não é do Intercept do Brasil. Tem um artigo do The Intercept dos Estados Unidos que foi uma entrevista que o general de brigada da faixa de Gaza daquela época falou que eles, com essas palavras, nós demos um tiro pela culatra. É porque a política, ela não é lógica. A Exato. política... Complexa Eu demais. vou citar aqui um amigo de Brasília, o Alon, que me ensinou uma coisa uma vez. Ele falou que política não é lógica. Política é um conjunto de imagens, símbolos e agendas. Vou pegar isso aí pra botar no shorts, que é bom isso que ele falou. Bonito. Peraí. Então, Porra. exatamente isso que eu tô observando, assim. Então, assim, Esse é o problema. porque tem um cara que vai e põe uma bomba e vocês têm uma coisa tipo assim, cara, Os extremistas nessa época, em 95, principalmente o pessoal do Hamas da Jihad Islâmica, eram completamente contra um acordo entre os palestinos e israelenses, porque eles não queriam que Israel existisse, porque eles, de acordo com a visão religiosa, é que você tem assim, não dá pra falar isso em um podcast só, mas claro. você tem o fim da União Soviética, a Revolução Islâmica no Irã, a vitória dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, o fim do pan-arabismo, o surgimento do pan-islamismo, grupos terroristas islâmicos, do Islã militante, que coloca em xeque e coloca como reféns, principalmente muçulmanos, que é que eles vão matar, eles vão tentar atentar contra a soberania dos países da região para tentar fazer com que tudo vire uma coisa só, um califado só, que é a mesma coisa que a Al-Qaeda quer, que o Estado Islâmico quer, que o Boko Haram quer, que o Hamas quer. E o Hamas, como movimento de resistência islâmica, Hamas é um acrônimo que fala? Sim. É um acrônimo de Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya em árabe, que é movimento de resistência islâmica. Eles têm uma ideologia muito parecida na base que a Al-Qaeda tinha. Tudo é terra islâmica que tem que ser controlada pelo Islã de acordo com as regras islâmicas. Não tem democracia aqui. Teocracia. Não tem democracia, não tem parada gay, não tem votação, não tem nada. É a gente que decide. Acabou. Quase que um Ponto. talibã. Não gostou? Paredão. Então, É mais ou menos posso isso que o fazer uma Hamas relação faz. com a outra entrevista? Eu sei que a gente não tá fazendo aqui comparação nenhuma e Sim. nada, mas eu acho interessante que encaixa o discurso de vocês em um certo ponto. Por exemplo, ela reclama... por exemplo, eles falam, pô, vamos jogar no Hamas, a bomba no Hamas, que os caras estão querendo ferrar nós aqui. Aí ela fala, pô, mas peguem gente inocente. Pega. E é óbvio, a guerra é uma merda por causa disso, né? Peguem gente inocente. E aí ela reclama, por exemplo, lembra que ela falou, puta, os caras ficaram me entrevistando no aeroporto 6 horas, eu era uma criança e tal. Claro que tem o Hamas, porque aí tem essa desconfiança. Claro, mas Então, tudo é uma coisa que gera outra coisa. Então, eu vou responder isso dessa seguinte forma. No âmbito pessoal, todos nós nos solidarizamos com ela. Eu também. Ninguém quer que pessoas inocentes morram. Eu não quero que ela... Eu não gostaria de saber que uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, ficou 6 horas no aeroporto sendo entrevistada. Mas o mundo real não funciona apenas baseado na solidariedade que nós temos, nos sentimos no âmbito pessoal. No humanismo, Países- né? Lógico. Países são geridos por decisões de interesse nacional de segurança que são mais importantes do que o interesse individual da solidariedade que uma pessoa sente em relação à outra. Claro. Essas coisas têm que ser divididas. Claro. Então, na hora que ela está no aeroporto sendo entrevistada, é um saco. É um saco. Mas ela talvez tenha que entender, e eu não duvido que ela, eu duvido que ela não entenda, que eles não fazem isso por diversão, porque quem está entrevistando talvez não tenha saco também de entrevistar todo dia alguém durante 6 horas. Ah, cara, dá pra entender, bicho. Eles estão fazendo isso porque já teve vários atentados lá. O primeiro sequestro de avião foi lá, o segundo sequestro de avião também foi lá, aviões foram sequestrados e levados para lá 2, 3 vezes na década de 70, na década de 80, quando ninguém fazia fila e raio-x em aeroporto nenhum no mundo, lá tinha raio-x e O extremismo gera o então, não preconceito. tem muito o que Essa é a fazer. grande Ferra com a verdade. galera. E sobre civis morrer, eu digo assim, não tem nenhuma força aérea no mundo
que faz mais para evitar que civis do outro lado não morram e não sejam atingidos. E eu não estou falando algo que eu escutei, eu estou falando que é algo que eu vi. Eu fui da inteligência da Força Aérea de Israel por 2 anos. E eu trabalhei, durante a guerra de 2012, eu salvei vida de palestinos para eles não morrerem em ataques como efeito colateral, porque eles estavam perto de onde o Hamas estava jogando foguetes, ou porque o Hamas estava jogando foguetes que desgovernadamente caíam dentro da faixa de Gaza, não conseguiam passar a fronteira e os estilhaços desses foguetes matavam crianças palestinas também. André, Eu tenho amigos meus que salvaram palestinos que estavam com o peito aberto de foguetes do Hamas. E soldados de Israel arriscaram a vida para salvar crianças palestinas dentro da faixa de Gaza sob fogo do Hamas, que estavam atirando neles, sabendo que eles iam salvar a vida de palestinos na casa do lado. Ou seja, é muito paradoxal o que eu tô falando. claro. É muito paradoxal. E isso não sai em nenhum lugar. Não, aqui no Brasil chega só aquelas imagens horríveis que a gente Sai vê. as bombas. Mas é óbvio que, assim, do lado dela, eu entendo assim, você tá falando de um grupo de pessoas que tem foguetes e que são 50 mil homens armados em Gaza, que pegaram uma região com 2 milhões de habitantes baixo reféns, e do outro lado, um dos exércitos mais fortes do mundo. Só que eu vou contar um segredo. A quantidade de força física, força de fogo que Israel usa numa guerra contra o Hamas é 10%, 8% do que Israel tem. Porque não dá para usar e porque não se deve usar toda a força que tem para uma guerra pontual contra o Hamas na faixa de Gaza, porque não é uma guerra total. Não tem, então, balada, como é que é lá? Tem, Como é que é a pegação na Palestina? tem, assim, eu não sei, né? Ah, Minha família é conservadora, eu não fui lá pra... Deixa lá. Mas assim, tem. A galera tem essa daí de... Árabe bebe muito, "Ai, né?" Depende do... É porque assim, bebida lá é cara, né? A demanda é pouca também. Uhum. E aí, porque a religião não deixa, né? É proibido na religião. Sim. Mas O pra muçulmano, quem, você tá falando. mas pra quem não segue a religião, Ramallah tem muitos bares. Porque é muito comum a população cristã da Palestina de Israel e de Israel, a população cristã de Israel migrar para a Palestina. Sim. Porque é muito mais de boa cristãos viverem na Palestina do que em Israel. Entendi. Bom, alguma pergunta aí, pessoal? Pra matar aí? Alguma Rapaziada tava fazendo pra mim, mas daí tu fez todas, tá ligado? Acho que eu fiz todas. Beleza. Bom, pessoal, obviamente traremos em breve aí um representante de Israel para bater esse papo aqui. É uma questão que vai para muitos achismos. Eu acho que a galera só tem achismo sobre esse assunto. Sim. É o assunto mais achismos que tem. Muito legal trazer você aqui. Você falou de uma forma uma aula, né? Esclarecedora, eu mais diria. uma aulinha aqui do achismos aqui. Brigadão, cara. Eu que agradeço. Ó, na descrição vai ter TikTok dela, essas coisas todas aí, que é o que alimenta o Brasil. E o canal de cortes tá Nossa playlist. tá na playlist, Assistam o canal de cortes. cara. Pelo amor de Deus, Pra cara. bombar o canal de Pelo cortes. amor de Deus, E sério. me segue no Instagram. Boa, tá tudo aqui. Aí, ó, fechou. Valeu. E no fundo, a gente acaba sendo refém disso daqui. Da coisa maniqueísta do bom contra o mal, e não tem bom contra o mal. Tem narrativas. É o que você falou pra mim, cara, que eu nunca vi essa versão é muito legal um judeu falando, cara, a gente acha que rolou uma cagada, agora não tem muito o que fazer. O melhor que fazer é esquecer um pouco desse passado antigo, de conflitos e tal, de egos e tal, e daqui, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve a partir de agora? Como é que a gente pode fazer uma coisa que não tem um extremismo ressentido de ambos os lados? Acho que é isso, né? Foram mais de 160 anos de conflito. Você tem mortes de ambos os lados, atentados, pessoas perderam pais, irmãos, filhos. Eu não espero que a gente tenha uma relação que nem Israel tem com os Emirados Árabes, que nunca lutaram uma guerra e nunca ninguém morreu de ambos os lados, lutando entre eles. Então é aceitável que exista um problema e que exista uma frieza dentro dessa relação. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para frente, para as próximas gerações. A gente vai educar os nossos filhos para serem ressentidos, ou a gente vai educar os nossos filhos para amarem os seus vizinhos e brincarem com eles e fazerem negócios com eles. Então, acho que é isso. Eu não espero que
ela morra de amores pelo sionismo. Mas eu espero que ela entenda que o sionismo não é aquilo que estão dizendo. E que ela não fale para os outros brasileiros, que não tem nada a ver com história, que sionismo seria uma forma radical de nacionalismo, porque não é. É apenas o nome próprio de um nacionalismo, como o nacionalismo norueguês, brasileiro, argentino, e saudita e jordaniano, não importa. A gente não precisa morrer de amores, mas a gente precisa só aceitar que nenhum dos dois vai embora. Então a gente vai precisar chegar num acordo para que os dois possam existir. E aceitando que os dois têm direito de existir e legitimidade de existir, a gente resolve a parte conceitual. Resolveu a parte conceitual, vai restar a parte técnica. E a parte técnica deixa para eles resolverem lá, porque a gente mora aqui. Exatamente. Maravilhoso, cara. É o máximo que a gente pode fazer. Sensacional, André. Obrigado. Ó, as redes sociais, você gostou do papo do André. André, que já é muito querido e conhecido aí na comunidade, tá aqui na própria descrição do vídeo. Eu só tenho a agradecer, especialmente também agradecer o cônsul, cara, que chegou, o Raf, né? Raf Erdlich. Eu não consigo falar. Eu tenho A garganta dele tá a garganta dele são boas. Queria agradecer ele, que fez, de certa forma, essa aproximação. E é muito legal, cara. Eu acho que isso que o achismo nos traz, assim, que a gente consegue dar um microfone para ouvir versões. E isso que é o importante. Cada um tem a sua versão e, no fundo, a gente chega à conclusão que é a mesma ideologia, que todo mundo quer uma paz. Todo mundo quer Seu cantinho pra se chamar de meu. Todo mundo quer ficar de boa, cara, mas as pessoas elas não sabem como fazer isso. Aí eu termino com uma frase em hebraico, uma parte de uma música israelense, Veyaseh Shalom Aleinu Ve'al Kulam, e que façamos paz entre nós e a todos nós. Sensacional, gente. Obrigado. Lembrando, se você quiser ver o canal de cortes do Achismos, tem bastante. Se você gostou de um trecho específico, provavelmente está lá no canal de cortes, você quer mandar para alguém, de preferência para um palestino, para um judeu, né? Para falar, como é que a gente pensa aqui, como é que um cara que representa essa questão de alguma forma aqui no país pensa, para ver que não é uma coisa radical nem de um lado nem de outro, e sim uma coisa descontextualizada muitas vezes. Obrigado a todo mundo pela audiência, deixa o like. E André vai zarpar para Los Angeles, que eu tô ligado. E vai me trazer 3 iPhones. Valeu, gente. Tchau, tchau.